Olá, uma ótima noite para você aí de casa. Está no ar o Aparecida Debate, um programa para que você se informe e forme a sua opinião. E o programa desta noite vai falar sobre o Executivo e o Legislativo. Você sabe exatamente qual a função de cada um desses poderes? Quais são as autoridades que fazem parte do Executivo e do Legislativo? E o mais importante de tudo, como os dois precisam trabalhar juntos para melhorar a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e nossas vidas. Bem, para nos ajudar a entender melhor o assunto desta noite, eu recebo aqui em nosso estúdio o José Maurício Cardoso do Rego, possui graduação em Filosofia pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo e mestrado em Educação pelo Centro Universitário Salesiano também de São Paulo. Atualmente é professor de Educação Superior da Universidade de Taubaté, a Unital, no interior paulista. Tem experiência na área de filosofia, com ênfase em filosofia, atuando principalmente nos seguintes temas: filosofia, política, ética, educação e sistema educacional. Professor, que prazer vê-lo de novo. Seja bem-vindo aqui à TV Aparecida. Uma boa noite para o senhor. Boa noite a todos os telespectadores. E é um prazer enorme estar de volta, contribuindo com a discussão e o bom trabalho que a TV Aparecida oferece a todos os brasileiros. E uma preparação também, né, professor, para que o eleitor pense bem na responsabilidade que tem esse ano. Também vamos conversar pela internet com o Vandir Alan, vai aparecer aqui com a gente. Ele que é advogado, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, professor especialista em Direito Público e em Direito Eleitoral, diplomado em Gestão Pública e Teoria Política pela Universidade Miguel Cervantes, em Santiago, no Chile, e em Gestão Pública pela Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, além de vice-presidente da Comissão de Compliance Eleitoral e partidário do Conselho Federal da OAB. Está aparecendo virtualmente com a gente. Seja bem-vindo aqui ao Aparecida Debate. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite para você. Boa noite, Eduardo. Boa noite, professor. É uma alegria estar compartilhando aqui esse programa com vocês. Espero que a gente possa trazer aí algum esclarecimento para todos os telespectadores da TV Aparecida. Então a gente vai começar de uma maneira bem didática para o povo de casa entender. Hoje se faz muita confusão. O que cabe ao Poder Executivo, o que cabe ao Poder Legislativo, quem faz parte de um e de outro, né? Então vou começar falando do Poder Executivo aqui com o professor, já passo para o Vandir também. O que é o Poder Executivo? Quem faz parte dele? Olha só, Eduardo, eu acredito que é para esclarecer de maneira bem legal a todos os que nos assistem, talvez uma retrospectiva da configuração desses três poderes que perfazem exatamente a República. Eles surgem exatamente no pós-Revolução Francesa, 1789, e a ideia colocada pelo grande pensador norteador dessa discussão, que é Montesquieu, é exatamente uma divisão do poder, para que ele não fique centralizado nas mãos de uma única pessoa. E essa pessoa, evidentemente, possa conduzir isso a seu bel prazer. Então, a ideia da República, a ideia da democracia, é exatamente de compartilha de obrigações e de deveres. Então, quando nós tratamos especificamente desses dois poderes, executivo e legislativo, nós estamos falando exatamente de pessoas que são escolhidas por nós, que somos eleitores, pessoas civis, e que têm a incumbência de fazer acontecer aquilo que nós chamamos de dignidade humana. E essa dignidade, evidentemente, vai nortear a qualidade de vida, não só da população de maneira geral, mas também de grupos específicos que geralmente sofrem exatamente pela condução, às vezes mal feita, por esses agentes que são escolhidos. Tá então, bom? Poder Executivo, a gente, pelo próprio nome, que executa, né? Exato. Então, a gente tem um exemplo, vamos lá. Município, esfera municipal, prefeitura. Prefeitura. Estado, governo estadual, União, ou seja, Brasil, governo federal.
Isso. Para a gente poder entender. Né? Exato. Ele se apresenta para nós, os dois poderes, na verdade, se apresentam em 3 esferas, como você mesmo disse. O municipal, o estadual e a União Federal. Tá bom? E qual é o papel, então, da pessoa que configura o poder executivo? É a promoção do bem comum, daquilo que é necessário para a qualidade de vida de todos aqueles indivíduos que fazem parte dessa nação, que fazem parte desse grupo político de maneira específica. O que é o bem comum? O bem comum é aquilo que é necessário para se viver bem. Saúde, educação, segurança, lazer, esporte, trabalho e etc. Né? Então, cada um deles tem a sua obrigação localizada de fazer com que todo e qualquer indivíduo possa ter uma existência boa, uma existência feliz. Ou seja, nascer bem, viver bem e morrer bem. Tá? Parece uma coisa assim absurda, mas ela não é. É o cotidiano da pessoa. A pessoa tem que se sentir valorizada e dignificada, não importando a condição material dela, mas ela tem que se sentir participante exatamente de uma estrutura maior, que é a estrutura de nação, como nós identificamos. E uma atribuição, né, Vandir? Seria o Executivo garantir o que diz a Constituição Federal, que todo cidadão tem o direito à moradia, à educação, à saúde, mas nem sempre acontece esse bem comum, infelizmente, né? Vandir, legislativo, né? Tão criticado nos últimos anos aqui no Brasil, e a gente vamos pegar a linha do Executivo. Legislativo, no caso, na esfera municipal, Câmara de Vereadores. Depois, nos estados, Assembleia Legislativa. E depois, lá no Federal, na União, nós temos 2, né? Congresso Nacional, com a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. É isso? Queria que você explicasse um pouquinho também das atribuições, o que é o Poder Legislativo, quem compõe. Sim. Na linha do que o professor José Maurício estava colocando, essa divisão do poder do Estado, ela tem um objetivo, né? Qual que é esse objetivo? Não permitir que esse poder ele se concentre numa pessoa, que a gente tinha na monarquia, nas monarquias absolutistas, né? Onde todo o poder do Estado se concentrava na figura do rei, né? Ao ponto de um deles dizer que o Estado sou eu, né? Então, você tem a divisão desse poder único, que é o poder do Estado, em 3 funções diferentes, que é a função do executivo, o legislativo e o judiciário. Como muito bem colocado, o poder executivo ele tem a função de cuidar do dia a dia da sociedade, aplicando as leis com o objetivo de satisfazer o bem comum, satisfazer o interesse público. Só que quem produz essas leis necessariamente não pode ser quem as executa, né? Então, a produção legislativa, ela é atribuição do Poder Legislativo, que, como nós somos uma federação, né, e a nossa organização política, ela se dá num primeiro nível municipal, no segundo nível estadual e a nação, a União, nós temos o Legislativo Municipal, que são as câmaras municipais, onde os vereadores produzem as leis que os prefeitos vão executar no sentido de alcançar esse objetivo que o professor José Maurício trouxe, de satisfazer a dignidade da pessoa humana, satisfazer o interesse público, que, em última análise, é a preservação da vida, da saúde, da educação das pessoas. Então, quando cada um dos agentes representantes das distintas funções do poder estatal cumprem as suas atribuições, o legislativo legisla, cria as leis, o executivo executa as leis, o poder judiciário está observando, né? Ali no princípio da inércia, de agir somente quando provocado. Agora, quando há aí uma infração, um desequilíbrio entre esses poderes, né? Quando o executivo não cumpre a lei tal qual ele deveria fazê-lo, ou o legislativo se omite na sua omissão de ter uma produção legislativa, de criar as leis necessárias para o funcionamento do Estado, aí vem o Poder Judiciário e determina o que precisa ser feito, corrige os rumos. É um poder
que, de fato, ele atua como moderador nas relações entre os outros poderes, é claro, respeitando a autonomia e a função típica de cada um. Então, o Poder Judiciário ele nunca vai interferir no mérito administrativo. Ele nunca vai dizer que o prefeito precisa construir uma escola ao invés do hospital. Por vezes ele diz, mas esse tipo de decisão acaba por cair, né, no âmbito dos recursos. Mas no que diz respeito ao mérito administrativo, no que diz respeito à decisão política de se fazer A e não fazer B, o Poder Judiciário ele não pode interferir. Da mesma forma, quanto à conveniência e à oportunidade de se aprovar determinada lei, o Poder Judiciário também não pode interferir. E ele vai interferir quando? Quando a ação desses dois poderes do Estado extrapola a legalidade. Por isso, nós temos uma Constituição Federal que estabelece as balizas e os limites de atuação de cada um dos poderes, e quando há aí uma queimada de largada, uma ultrapassada de faixa por cada um dos poderes, vem o Poder Judiciário e ajusta as coisas para aquilo que a Constituição Federal previu. Então, é mais ou menos essa a configuração dos poderes, a função dos poderes e a forma que eles devem atuar. De uma forma bem direta, né, o Vandir e Maurício, até falava com um professor, o Poder Executivo executa as leis, né, faz cumprir aquilo que é aprovado pelo Poder Legislativo que produz as leis. Só que o Executivo também pode propor, né, projetos de lei, enfim, tem vários instrumentos para isso. Inclusive, no âmbito federal, o presidente da República tem feito muito uso da medida provisória, que é uma lei que existe por um certo período em que o Congresso tem que aprovar para se tornar uma lei definitiva, mas já tem a vigência assim que ele edita a medida provisória. Queria que você explicasse também isso, para quem está acompanhando a Aparecida. Tá, é muito tranquilo, é muito simples, né? Não é competência do Executivo produzir leis, mas a Constituição de 88 abriu uma brecha, na verdade, para que, na omissão do Legislativo, o próprio Executivo possa dar seguimento, possa dar materialidade a alguma necessidade que seja direcionada para o bem comum, que é a chamada medida provisória. Só que não é, na verdade, um elemento assim tão comum, tão banal, quanto a gente vê acontecer não só no governo atual, mas nos governos anteriores também, né? Então, o que é importante, talvez, nessa discussão, seja a preocupação que o eleitor deve ter em escolher de maneira correta os indicados para o Legislativo. Porque na omissão do Legislativo, nós temos uma série de problemas, assim como também na omissão do Executivo. Entendeu? Sim. Então, esse princípio que o Vandir colocou aqui, o doutor Vandir colocou, né, é o princípio de pesos e contrapesos. Então, na democracia, no modelo republicano, prima-se exatamente pela racionalidade. Então, como o jogo político é um jogo que diz respeito ao dia a dia da pessoa, não tem como hoje uma pessoa se apresentar como indiferente à política. Não existe isso, né? Eu posso dar aqui um exemplo, eu acredito que os colegas vão concordar comigo. Essa pessoa que se apresenta dizendo que é apolítica ou indiferente à política, ela coloca combustível no automóvel. Ela vai ao supermercado no começo do mês. A gente faz política todos os dias, às vezes sem saber, né? Entendeu? Eu sempre repito isso. Inclusive, o Bertolt Brecht tem um poema maravilhoso em relação a isso, né? Cujo título, bastante forte, O Analfabeto Político, trata exatamente disso, né? Então, eu odeio política, eu não me interesso por política, mas você compra pão todo dia, né? Você compra leite todo dia, você paga imposto todo dia. Então, não tem como ser indiferente a isso. Então, o problema é que eu vejo que é cultural no Brasil, não é um problema atual. Não é de uma geração X ou Y. O problema é muito mais profundo do que a gente imagina, entendeu? Na nossa cultura, nós desqualificamos a política. Nós demonizamos
os agentes políticos. Então, durante o processo eleitoral, que acontece para nós de 2 em 2 anos, porque há alternância das esferas, a pessoa vota, ela vota porque ela se sente obrigada a votar, mas ela não discute a política. Então, ela não discute, ela se apresenta como indiferente. Mas logo no dia seguinte, ao domingo, primeiro domingo do primeiro turno das eleições, ela continua comprando pão, ela continua abastecendo o automóvel dela. Entendeu? Então, nós precisamos criar, olha, não é resgatar não, porque não existe resgate disso. Nós precisamos criar uma cultura de pertencimento político. Nós precisamos prestar atenção em quem nós votamos para vereador, deputado estadual, deputado federal, senador. Nós precisamos prestar atenção em quem nós votamos para prefeito, governador e presidente da República. Como o Dr. Vandir colocou de maneira assim, muito didática aqui, o único poder sobre o qual nós não temos incidência, nós não interferimos, é o Poder Judiciário. Sim. Entendeu? Agora, de resto, dos 3, se 2 dependem da nossa opção, não tem como brincarmos de fazermos da política um conto de fadas. Exatamente. Porque isso gera fome, isso gera desemprego, isso gera violência, isso gera assim, anulação de gosto, de vontade, de subjetividade, da personalidade. Traduzindo para você, como o Papa Francisco sempre diz, é a negação da vida. Então, a negação da vida não é a morte. A negação da vida é tudo aquilo que fere, que machuca essa impossibilidade da pessoa de atingir a felicidade. Mas a felicidade aí não é ter um carrão de 1 milhão, não. A felicidade é a pessoa viver bem no dia a dia dela, na condição dela. Então, se a pessoa trabalha na roça e ela atinge a dignidade, ela vai dormir feliz porque ela contribuiu com a humanidade na tarefa que ela fez. Se essa pessoa ela é alta executiva de um banco, por exemplo, ela vai dormir com a consciência muito tranquila de que ela fez aquilo que foi justo durante o dia. Isso é dignidade. Muito bom. A gente está encerrando esse bloco, Vandir. Vou pedir para você só um minutinho só para a gente ir para o intervalo. A gente vai continuar porque a conversa está muito boa. Eu acho que ajuda também o eleitor a esclarecer, abrir um pouquinho a cabeça dele, principalmente ele que começa a se preparar agora para esse momento tão importante e decisivo, que ele vai escolher exatamente quem vai representá-lo no Legislativo e no Executivo. Mas daqui a pouquinho, a Aparecida Debate faz uma pequena pausa e volta daqui a pouco para falar sobre esses 2 poderes, o Executivo e o Legislativo. A gente volta já. Estamos de volta e hoje o Aparecida Debate fala sobre o Executivo e o Legislativo. Participam do programa com a gente o José Maurício Cardoso do Rego, está aqui com a gente no estúdio. Ele é professor de Educação Superior da Universidade de Taubaté, interior paulista, com mestrado em Educação pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo. E também, online, virtualmente, o Vandir Alan. Ele é advogado, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, professor especialista em Direito Público e também em Direito Eleitoral. Primeiro bloco, a gente abriu essa discussão, esse debate sobre as funções e atribuições de cada um dos poderes. E o Vandir, eu notei que no final do primeiro bloco estava querendo acrescentar algo. Por favor, Vandir, a palavra é sua. Vamos lá. A gente está sem áudio aqui, Vandir, só um instantinho. Acho que está sem áudio aqui, a gente vai ajustar. Ok agora? Eu acho que... Pode, estamos ouvindo você. Queria só fazer uma complementação com relação à sua pergunta sobre as medidas provisórias, né? Por mais que aparentemente seja uma invasão à competência legislativa, a edição das medidas provisórias, na verdade é um instrumento necessário para o funcionamento, para a dinâmica do governo. Veja bem, se nós temos um processo legislativo que leva um determinado tempo, leva uma necessidade de convencimento da Casa Legislativa, da Câmara dos Deputados, para a aprovação de um determinado projeto de lei, mas que é uma política pública que necessariamente precisa ser implementada de imediato. Pensemos
no início da pandemia, quando algumas medidas precisavam ser tomadas, especialmente por parte dos gestores, né? E não havia ali uma lei ainda formal, em sentido estrito, que desse respaldo para a realização daquelas determinadas ações. Então, a medida provisória ela é esse instrumento que permite que o gestor ele tenha um respaldo de legalidade para uma ação emergencial, né? Para que essa ação emergencial seja feita. Enquanto as coisas vão acontecendo, o Poder Legislativo debate aquela medida provisória. Se ela não for aprovada no prazo hábil, ela perde a vigência, então não posso mais ter uma ação fundamentada naquela medida provisória. Então, essa dinâmica entre os poderes, ela é muito necessária e importante para a promoção desse bem comum. É necessário que haja as ferramentas, os instrumentos, para que os governos possam agir, possam trabalhar. E para a gente chegar nisso com efetividade, aí eu chamo a atenção para aquilo que o professor José Maurício traz, que é essa tomada de consciência cívica, de formação política do nosso povo. Porque se é tão importante que a gente tenha deputados, senadores, vereadores, deputados estaduais, que efetivamente traduzam a vontade da população, para que isso aconteça, é necessário que o cidadão ele tenha consciência da relevância do seu voto. Ele tenha consciência de que o voto não tem preço, mas tem muito valor, né? Então, a troca, a banalização do ato de votar, a falta de responsabilidade cívica, muitas vezes promove casas legislativas absolutamente descomprometidas com o futuro da nação, com o bem da municipalidade, com aquilo que a gente espera dos nossos representantes. Então, essa consciência cívica que o professor trouxe e nos chamou a atenção da inexistência dela na nossa sociedade, ela precisa ser retomada, especialmente, conforme você destacou, nesse momento em que a gente está às portas de eleger um novo Congresso Nacional, de eleger novas assembleias legislativas, ou até mesmo de reeleger alguns que estão no exercício do mandato. Então, essa consciência para a tomada de decisão vinculada com aquilo que representa o melhor para a nossa sociedade é o que se espera de todo cidadão brasileiro, em especial nesse momento que a gente está vivendo. Até aproveitar esse período pré-campanha, daqui a pouco a gente vai ver o desfile de políticos, né? Na propaganda eleitoral gratuita famosa, né? No rádio, na televisão, uma infinidade de candidatos, tanto ao legislativo como ao executivo, indo para a TV, para o rádio, para prometer mundos e fundos, né? E aí que eu quero conversar com vocês dois agora na questão dos dois poderes, que a gente está falando hoje, executivo e legislativo. O que cabe a cada um exatamente? Porque daí a gente pode ter e dar o direito do eleitor filtrar aquilo que ele está ouvindo. Por exemplo, vai um candidato a deputado federal e acaba prometendo o que cabe a um presidente da República, não a ele, enquanto no Congresso Nacional. Entenderam o que eu quero dizer? Sim. É para não enganar o eleitor. Para a hora que for ver o horário eleitoral gratuito, agora tem as mídias sociais, a internet, muito utilizada também nas últimas eleições, e esse ano deve ser muito utilizada também, mas para não ser enganado o eleitor. O que cada um pode prometer de fato? Professor, depois eu quero ouvir o Vandir. Vamos lá. Sobre essa discussão que você levantou, talvez necessitaríamos de muito mais tempo do que nós temos agora. É breve. Né? É muito breve, né? Mas o que acontece? Eu disse para você agora há pouco, né, para os telespectadores. Falta uma cultura política. Nós não temos essa cultura, infelizmente. Nós não sabemos o que é o republicanismo, nós não sabemos o que é a democracia. Se soubéssemos, enquanto povo, enquanto administradores públicos ou legisladores públicos, nós não viveríamos uma situação que vivenciamos hoje. Então, como o Dr. Vandir sabe muito bem, a democracia, ela implica em alguns valores. E eu posso dizer para você quais são esses valores. O primeiro deles, o valor de humanismo. O segundo, o valor de pluralismo.
E o terceiro, o valor de inovação, de transformação, não técnica, mas exatamente de elementos que dão qualidade para a vida. Então, o Estado precisa estar atento a isso daí. Então, nós não temos isso. Nós temos uma sociedade ainda muito simpática à barbárie. Muito simpática à violência, muito simpática à discriminação, a toda forma de preconceito que a gente possa imaginar. Só que isso acaba se refletindo na política. Então, do mesmo jeito que nós temos eleitores, e a maioria que não tem compromisso nenhum com o processo democrático, nós temos também candidatos que não têm preocupação nenhuma, compromisso nenhum com isso. Até porque esses candidatos, é legal o telespectador entender isso, ele não vem de Marte, ele não vem da Lua, ele vem da sociedade. Exatamente. Então, se a sociedade apresenta uma série de problemas de interpretação da democracia, esses candidatos, na sua maioria, não estou dizendo que são todos, não, vão apresentar também. Então, a falácia, a mentira, a enganação vão aparecer. Então, é muito fácil você perceber que candidatos ao legislativo acabam usurpando valores do executivo. Então, eles prometem coisas que não são da competência deles. Mas é uma maneira maldosa de conduzir o processo eleitoral. E de enganar o eleitor, engana, né? E são eleitos. Uhum. Então, como o Dr. Vandir disse agora há pouco, né? Olhe para as leis. As leis vão determinar a qualidade dos legisladores. Olhe para o bem comum e você vai entender a qualidade dos nossos administradores. Entendeu? Então, essa época é uma época de desnudação da hipocrisia humana. Porque muitas pessoas vão se apresentar para nós trazendo o paraíso, como se a política fosse o paraíso. E, no fundo, vão propor para nós o inferno, como, infelizmente, nós percebemos. Então, estamos todos contentes com a qualidade de vida que o brasileiro tem? Não. Mas isso graças à nossa antipatia, à nossa omissão e o nosso descompromisso com a política. Então, essa questão que você levantou, como eu disse, ela é muito mais complexa do que parece. Então, esse descompromisso gera problemas no futuro próximo. Os 4 anos, a nível municipal, estadual ou federal, podem ser de normalidade ou podem ser também de tragédias. Uhum. E nós estamos experienciando exatamente o quanto danosa pode ser a política. Pois é, eu gostei muito da fala do Maurício, Vandir, porque traduz bem o que a gente vai passar. Porque é necessário que a gente passe por esse período. Isso faz parte da nossa educação política. A gente precisa crescer, ter essa consciência política para finalmente escolher bem os nossos representantes no Executivo e no Legislativo. E não adianta, como o Maurício falou agora há pouco, aqui eu vou dar um pouquinho de opinião, vou dar meu pitaco aqui, não adianta falar que não gosta de política, que não quer saber de político, porque são 4 anos. É muito tempo para se omitir, não votando, se ausentando, votando nulo ou em branco, enfim. Dei meu pitaco aqui, Vandir, não sei se eu estou certo, mas é minha opinião também. Você está certíssimo, porque havia uma fake news algumas eleições atrás, dizendo que se nenhum deputado alcançasse 50% dos votos, aliás, se 50% da população não votasse, a eleição seria anulada e nenhum daqueles candidatos poderiam concorrer às novas eleições, seria uma forma de limpar a política dos políticos que estão aí. Isso é uma mentira, né? Não existe essa previsão na nossa legislação eleitoral. Então, se você não for votar, quem for votar vai escolher no seu lugar. Então, não é uma opção deixar de votar. Não é uma opção inteligente anular o voto, porque alguém vai escolher no nosso lugar. Então, a única opção viável e de efetividade é que a gente tenha compromisso nas escolhas, é que a gente participe dessa festa da democracia, que a eleição é a grande festa da democracia, é o momento em que todo cidadão brasileiro tem o mesmo peso perante as instituições, é o momento de votar, porque não tem voto com peso 2 ou peso 3,
todo voto vale a mesma coisa. E se eu não tenho esse compromisso com o processo democrático, de construção de uma representatividade efetiva, né, da sociedade, eu estou delegando isso para alguém e não tenha dúvida, não existe vácuo de poder. Se alguém não usa o poder que tem, outro alguém toma esse espaço e usa no seu lugar. Então, não votar não significa que você está fazendo um manifesto de revolta contra a política. Significa que você está facilitando a vida de determinados candidatos para precisarem de menos votos para chegarem no lugar que eles querem chegar, que é as casas legislativas ou as casas executivas. E por isso tem que aprender bastante, né? Por isso que a gente está oferecendo esse espaço para distinguir bem, né? O que faz cada um, o que cada um pode prometer assim que eleito e for executar o seu plano de governo, a sua proposta, seja lá no Congresso Nacional, seja no Palácio do Planalto, isso na esfera estadual, no governo estadual, na Assembleia Legislativa. Agora eu queria, para a gente trazer para o debate também, esse momento atual que a gente está vivendo, e não só de hoje, não. Não vamos nos reportar somente ao governo federal atual ou ao Congresso atual, mas dos últimos anos aqui no Brasil. Como é que tem sido essa convivência entre os dois? Quem quer começar? Eu deixo aberto aí. Democraticamente, eu deixo aberta a palavra. Pode falar, doutor. A nossa Constituição Federal, ela traz, no seu segundo dispositivo, a configuração dessa distribuição do poder, né? São poderes da União, independentes e harmônicos entre si. O Executivo, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Nós conseguimos caminhar muito bem na primeira parte do dispositivo. São poderes independentes. Eu não tenho dúvida em afirmar a independência dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário no Brasil. O que nos falta? Falta harmonia. Falta que haja um diálogo republicano entre esses poderes. O poder executivo, ele tem a sua autonomia, ele cumpre em alguma medida as suas atribuições e não é objeto de uma interferência efetiva dos demais poderes no sentido de não permitir que ele cumpra o seu dever constitucional. O que nos falta é o diálogo republicano entre os poderes para que o bem comum, para que os objetivos da nossa Constituição sejam alcançados. Porque o que acontece na nossa história recente, no modelo constitucional inaugurado a partir de 88? Nós tivemos um Estado desenhado, um Estado nacional desenhado para ser governado, para adotar um modelo parlamentarista, e onde o Congresso Nacional forma maiorias que vão conduzir o governo. Mas, ao cabo, nós tivemos a aprovação de um regime parlamentarista com toda essa estrutura de distribuição do poder voltada para um modelo parlamentarista. Então, isso acaba fazendo com que a presidência da República, qualquer que seja o seu ocupante, tenha que construir coalizões dentro do parlamento para poder conseguir governar, porque há muito poder concentrado nas mãos do parlamento. Na nossa história recente, nós vimos que a construção dessas alianças, na maioria das vezes, não foi republicana, não foi no convencimento político-ideológico das diferentes forças. Em primeiro lugar, pela dificuldade que se tem de tratar uma miríade de partidos, onde nós chegamos a quase 40 partidos políticos no país. Então, há uma dificuldade em construir uma aliança para a gestão a partir dos partidos políticos, pela pulverização da ocupação das casas legislativas entre esses vários partidos. E, por um outro lado, nós tivemos um poder judiciário que, na omissão do parlamento
ou na inação do executivo, por vezes se arvorou de um papel que não era dele, ao que a gente chama de ativismo judicial. Então, nós temos o conceito de independência dos poderes muito vigente no plano fático, né, na prática do dia a dia, mas o conceito da harmonia determinada constitucionalmente ainda não foi alcançado. Então, isso gera uma série de crises como as que tivemos aí. As crises, de fato, estruturalmente relevantes, né? Foi mais pela ausência dessa harmonia entre os poderes. Por óbvio, nós tivemos o problema da corrupção, que é endêmico, que faz parte da natureza desse país construído sobre bases patrimonialistas, né? Sempre foi muito presente o problema da corrupção, especialmente nos governos brasileiros. Mas eu tenho uma percepção, que a gente está num caminho aí de tentar construir e melhorar. Também quero acreditar muito nisso. Eu vou colocar uma pimentinha nessa pergunta, viu, professor? Mas daqui a pouquinho eu vou fazer mais uma pausa aqui. Você continua com a gente hoje, o Aparecida Debate, falando sobre executivo e legislativo. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta e hoje o Aparecida Debate fala sobre o executivo e o legislativo. Participam do programa com a gente o José Maurício Cardoso do Rego, está aqui conosco no estúdio presencialmente, professor de Educação Superior da Universidade de Taubaté, interior paulista, com mestrado em Educação pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo. Virtualmente com a gente, o Vandir Alan, ele é advogado, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, professor especialista em Direito Público, também em Direito Eleitoral. Então eu vou colocar aquela pimentinha, né, nessa questão de relação entre Congresso Nacional. Vamos tomar o governo federal como exemplo, né, a União, melhor dizendo. Nessa relação entre Palácio do Planalto e Congresso Nacional. Não é de hoje que a gente ouve falar, também noticia quase sempre, essa questão do toma lá da cá. Ou seja, é o executivo comprando votos e comprando apoio para ter a sua sustentação no Congresso Nacional, já que o poder do Legislativo também é determinar a questão das leis, né? E não só, isso daí resumidamente vai muito além disso, né? Como é que você vê isso? É um refém do outro, por isso que a gente não chega a essa harmonia que o Vandir falou agora há pouco, professor? Olha só, como vocês mesmos colocaram, nós vivenciamos hoje um presidencialismo de coalizão, né? Uhum. Então, é um problema da política brasileira que se aproveita das características da democracia, a ideia da pluralidade, isso é muito legal. Uhum. Então, isso, claro, não é crítica de jeito nenhum, porque o doutor sabe muito bem o que eu estou falando. A gente não deve, assim, ser hostil à quantidade de partidos. Sim. Porque a sociedade, ela é múltipla, é plural também, então não é essa discussão. A discussão nossa é a qualidade de como esse processo acontece. Então, infelizmente, o que é tradição política brasileira é que o legislativo se torne um puxadinho do executivo. Isso acontece a nível municipal, estadual e federal. Só que, claro, que nós percebemos isso muito mais a nível federal, que está na mídia todo dia, do que a nível municipal. Uhum. Né? Mas o problema não deixa de ser danoso. Por que é danoso? Porque cada poder tem a sua competência, tem a sua obrigação. E uma vez que haja essa coabitação desnecessária ou prejudicial ao bem comum, todo mundo perde. Uhum. Então, como você mesmo colocou, hoje nós temos um Congresso Nacional que foi formado exatamente num sentimento de negação política, de desqualificação da política tradicional brasileira, e o resultado é que hoje nós temos um dos piores congressos nacionais da história brasileira republicana. Entendeu? Então, essa qualidade duvidosa, ela se reflete no nosso dia a dia.
Como que a gente pode mudar isso? Existe possibilidade de mudança? Claro que existe, né? Então, uma dica que eu vou dar aqui, eu espero que o doutor complemente isso depois, né? Que é muito importante para nós, é que o cidadão, o eleitor, hoje com essa massificação da internet, hoje a grande maioria tem acesso à internet, mude o hábito de se fazer política ou de se propor a política. Então, qual é esse grande desafio que é lançado hoje, já que a oportunidade é bastante didática? É que o eleitor, ele não vote em pessoa. Não tem que votar em pessoa, entendeu? Ele tem que votar no partido político. Ele tem que prestar atenção no programa do partido político. Então, se é um programa inovador, transformador, desafiador, talvez você possa até depositar sua confiança nele. Mas se o partido, por exemplo, é repeteco de outros, é copia e cola de outros, o eleitor tem que ficar muito atento a isso. Ninguém vai ao médico e quer que o médico dê um copia e cole de uma receita ou de um veredicto, sei lá, de alguma coisa nesse sentido. Então, prestar muita atenção, como você colocou lá no início, né? Quais são os projetos apresentados pelo partido que dá a proteção a esse candidato? Qual a proposta dele? Isso leva tempo? Isso exige do eleitor? Claro que exige. Então você vai olhar lá. Qual é a sua perspectiva? Qual é a sua intenção de vida prática que aquele partido apresenta para você? Até porque se o eleitor prestar bem atenção, ele vai ver que, com raras exceções, geralmente as pessoas que hoje estão no Congresso Nacional, especificamente que a gente está discutindo aí, são pessoas que estão ali há 20 anos, 30 anos. E a grande pergunta é por que essas pessoas se mantêm? E elas se mantêm exatamente porque existe uma pegadinha nesse processo, que é de lançar pessoas avulsas, pessoas da própria comunidade, da própria região. Essas pessoas não são eleitas porque o número de votos não chega, né, lá o quociente eleitoral, o quociente partidário, que é uma equação interessante de se analisar. Não consegue, mas ele consegue voto para o partido. Sim. E é o partido que tem ali a sua elite partidária, é que depois acaba sendo projetado pelo partido. Resultado, passam-se gerações e esses políticos são os mesmos. E a grande pergunta é, o que mudou? O que pode mudar num país imenso como é o nosso em 2022, com representantes no legislativo com cabeça de 1940, da década de 1940. Aí você percebe, né? A gente dá um passo para frente no sentido civilizatório, desafiador da democracia, da mudança, da transformação, e ao mesmo tempo nós damos 2 para trás. E a gente regride. Interessante isso, Vandir, porque aproveitando que o professor está falando, né, a gente percebe, por exemplo, são os mesmos quase sempre, a renovação é sempre muito baixa, né? Baixa. Vamos pegar o Congresso Nacional, o exemplo do Congresso, mas eu acho que também se aplica à Assembleia Legislativa e também à Câmara de Vereadores. Renovação em cada eleição sempre atinge 15% a 20%, que é muito pouco, né? E esses políticos, numa eleição estão no partido, na outra eleição já estão em outro partido. Ou seja, não tem essa identificação ideológica com a questão partidária, né? Essa fidelidade partidária, que aí a gente já abre por um outro programa falar sobre fidelidade partidária. Não é o caso por enquanto. Mas eu queria a opinião do senhor também, porque isso é bastante interessante, a gente instrui também para que o eleitor se prepare melhor para votar, né? Precisa votar esse ano. Sim. Eu acho que o Zé Maurício tocou no ponto, né? Primeiro, com relação a essa distribuição de cargos do Poder Executivo para os parlamentares. Esse é um aspecto que, para mim, ele não seria um problema se essa relação tivesse mediada pelos partidos políticos. É legítimo que um partido político, dentro de uma coalizão, ele ofereça os seus quadros para auxiliar
né, um governo que ele está apoiando. Isso seria legítimo. O grande problema é o balcão. São as negociações fundadas exclusivamente na cooptação daquele parlamentar para um determinado interesse do executivo. Então, se essa relação fosse mediada pelos partidos políticos, dentro das coalizões que são construídas, eu não veria maiores problemas. Agora, a gente não tem uma cultura partidária muito forte no país, né? Quando eu faço uma crítica para o grande número de partidos que existem, professor Zé Maurício, é no sentido de não conseguir vislumbrar uma variedade tão grande de concepções ideológicas do mercado, da política, da sociedade, ou mesmo um conjunto de ações programáticas que justificassem esses quase 40 partidos. Eu acho que a metade disso já seria mais do que suficiente. Então, é importante, sim, a pluralidade de partidos, ela é importante, é necessária, é prevista constitucionalmente, né? Mas a gente precisa ter um mínimo de identidade para que os candidatos eles possam mostrar para a sociedade o que eles defendem a partir dos programas partidários. Daí a gente tem isso que o Eduardo colocou, a cada eleição o político é de um partido. Por quê? Porque ele mudou a ideologia dele, porque as ações programáticas do partido deixaram de ser aquilo que ele esperava? Não, é por pura conveniência eleitoral. Qual partido eu tenho maior possibilidade de ser eleito por conta do quociente eleitoral? Então, aí eu tenho essas migrações, né, de candidatos de um partido para outro. Então, se a gente tivesse uma identidade partidária mais clara, dentro do que o Zé Maurício falou, das pessoas saberem o que aquele partido pensa, o que aquele partido prega, qual o compromisso que aquele partido fez com a sociedade no seu programa registrado lá no TSE, a gente teria uma maior facilidade do eleitor de identificar o partido que representa a sua visão de mundo, né? Mas isso é um processo educativo que a gente precisa construir dentro da escola. E não no período eleitoral exclusivamente, mas ao longo da formação das nossas crianças, para que as gerações que estão nos sucedendo aí no papel de majoritariamente definir as eleições possam, a partir dessa consciência, dessa formação política, fazer e exigir dos representantes políticos, né, compromisso com uma pauta partidária, com a ideologia que eles professam e até mesmo o programa que eles propõem executar. Então, sem educação, a gente não chega nesse futuro aí que a gente está vislumbrando aqui hoje, Eduardo. Bem, a gente está caminhando para o final, olha para você ver, né? Como é que a gente voa quando o papo é bom, a conversa é boa, esse tempo voa, mas a gente vai voltar a discutir esse assunto, porque também é a nossa prestação de serviço aqui na TV Aparecida e sempre prezamos por isso, para levar você a melhor informação e preparar você dentro dessa consciência política para que você possa exercer dignamente o seu direito de cidadão e votar bem nas eleições deste ano. Mas caminhando para o final, diante desse cenário todo que a gente construiu aqui nos 3 blocos, você diria que, diante desse cenário, professor e depois o Vandir, queria a opinião dele também, o interesse político se sobrepõe ao interesse do bem comum, como você falou no começo, professor? Sim, a nossa prática política, olha só, prática, ela é essencialmente egoística, essencialmente desumana, é essencialmente assim, coisificante, né? Então nós temos estruturas, como o Dr. Vandir colocou, de maneira assim, muito legal, que são verdadeiras máfias agindo sob tutela da lei na democracia, sob a proteção da Constituição, verdadeiras máfias, e que colocam em risco todo esse processo. Então, quando a gente pega os dados, isso não é invenção, né? Não é uma historinha de terror, ela é real, né? Uma realidade de 33 milhões de pessoas hoje passando fome ou em estado de inanição.
uma sociedade cuja criminalidade é absurdamente alta, uma sociedade em que as instituições são violentas, não só na prática simbólica delas, na prática simbólica, é você pegar um idoso buscando uma proteção previdenciária, ele é tratado como marginal, como coisa, mas você também tem instituições que, do ponto de vista democrático, deveriam gerenciar a segurança pública extremamente violentas. Nós temos um discurso violento hoje que é emanado do Estado. O Estado, os representantes do Estado, executivo e legislativo, nós temos alguns do judiciário também, né, que proferem discursos de violência, de ódio, de desumanização. Então, a grande questão é, como nós vamos resolver isso? Né? Nós resolvemos isso quando tomamos consciência de que a política precisa ser mudada. Nós não podemos dar espaços para pessoas que sequestram a realidade em benefício próprio e automaticamente colocam em risco a dignidade de toda e qualquer pessoa. Vandir, para a gente concluir, eu tenho um tempinho ainda, mas vou pedir para você ser um pouco mais sucinto, para a gente não estourar o nosso tempo também aqui em respeito ao nosso telespectador e à programação da TV Aparecida. Tem jeito, né? Tá bem claro. Apesar de tudo isso que a gente falou, e a gente explicou também as funções, atribuições de cada um dos poderes, mas tem conserto tudo isso e depende muito do eleitor, né? Passa muito pelo cidadão brasileiro, né? Sem dúvida tem jeito. Depende só de nós. Depende do compromisso da sociedade brasileira, não só dos políticos, da sociedade brasileira, com o diálogo, com a cultura da paz, com a disposição em discutir o que é comunitário e não o que é tão somente individual. Tem jeito sim. O caminho é o diálogo e a educação. E eu sou um eterno otimista quando diz respeito à evolução da nossa sociedade. E eu acredito em cada professor de filosofia, história, geografia, português que está lá na sua sala de aula, convidando as crianças a refletirem sobre a política. Eu tenho esperança, sim, que a gente vai evoluir a partir de programas como esse, a partir do compromisso da TV Aparecida e de inúmeros outros veículos de comunicação, em estar disseminando a boa informação, a boa notícia, a notícia verdadeira, conteúdo relevante. E a partir desse diálogo a gente vai, sim, conseguir evoluir como sociedade. Com certeza, também acredito muito nisso. E assim encerramos o Aparecida Debate. Falamos hoje sobre as funções do Executivo e Legislativo. Eu tive o prazer de receber aqui em nosso estúdio José Maurício Cardoso do Rego, possui graduação em Filosofia pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo, mestrado em Educação também pelo Centro Universitário Salesiano. Atualmente é professor de Educação Superior da Universidade de Taubaté, interior paulista, tem experiência na área de Filosofia, com ênfase em Filosofia, atuando principalmente nos seguintes temas: Filosofia, Política, Ética, Educação e Sistema Educacional. Agradeço muito a sua participação conosco aqui presencialmente. Seja sempre bem-vindo aqui à TV Aparecida, professor. Também tivemos o prazer de conversar pela internet com o Vandir Alan, ele que é advogado, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, professor especialista em Direito Público e em Direito Eleitoral, diplomado em Gestão Pública e Teoria Política pela Universidade Miguel Cervantes, em Santiago, no Chile, e em Gestão Pública pela Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, além de vice-presidente da Comissão de Compliance Eleitoral e partidário do Conselho Federal da OAB. Vandir, muito obrigado pela participação, seja sempre bem-vindo aqui à TV Aparecida. Teremos outras discussões e outros debates durante esse período eleitoral. Muito obrigado, uma ótima noite para você. E se você quiser rever esse programa, até mesmo compartilhar com a sua família e amigos, acesse aí o canal da TV Aparecida no YouTube. Quando fizer comentários em nossas publicações, utilize a hashtag Aparecida Debate. Eu desejo para você uma ótima noite, um bom descanso, obrigado pela companhia e até a próxima.